Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade de Deus para minha alma, dai-me a tua bênção, mãe, para que eu faça todas as minhas ações sobre vosso olhar materno. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar-te as homenagens que tem de direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Eu venho, Senhor, na tua divina vontade, e dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos para viver na divina vontade. Dai-me a tua divina vontade, vem divina vontade, nessa ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante o dia. Amém. Livro do Céu, volume 1, trecho 35. Participação que Jesus dá a Luísa, de sua doçura inefável, fazendo-a assistir às cenas muito consoladoras dos mistérios sacrossantos de nossa religião. Mas enquanto eu via essa cena tão dolorosa, ele também me mostrou outras vezes cenas tão consoladoras e belas que cativaram. E isso era ver bons e santos sacerdotes que celebravam os mistérios sagrados. Oh Deus, qual alto é o seu ministério! Qual bonito era ver o sacerdote que celebrava a missa e Jesus se transformar nele. Parecia que não o, parecia que não o padre, mas que era o próprio Jesus quem celebrava o sacrifício divino, pois às vezes ele fazia o padre desaparecer e somente ele celebrar a missa, e eu o via. Oh, como foi emocionante ver Jesus recitar essas orações, fazer todas aquelas cerimônias e movimento, recitar essas orações, fazer todas aquelas cerimônias e movimento que o mesmo sacerdote faz. Quem pode dizer o qual consolador eu estava ao ver essas missas junto com Jesus? Então aqui Jesus faz Luísa ver cenas, né, consoladoras a respeito da nossa religião, que era Jesus no padre celebrando a missa, né? E isso deixava a Luísa muito feliz, né? Muito, muito completa, né? Realmente, de ver cenas tão maravilhosas, imagina, né? Você vê ali Jesus celebrando a missa, né? Claro que a gente olha para o padre e a gente vê uma visão ali, né? De um homem de Deus, hein? A gente vê ali uma pessoa santa e já chegou vezes de em alguns padres é como que fosse Jesus falando, né? Porque faz com amor, celebra por amor realmente, por Jesus, né? Na verdade. Então, aqui Luísa estava vendo padres e chegou um momento que ela não via mais o padre, mas era Jesus nos padres. Então a gente tem que olhar sempre, né? Por isso que nós devemos obediência aos padres, que eles são representantes de Deus, né? Eles são representantes de Deus aqui na terra. Então, mesmo que talvez o que o padre fale não, não seja daquela forma, mas a gente deve obediência ao padre. Quantas graças eu recebi, quantas luzes, quantas coisas eu entendi, mas como são coisas do passado e não me lembro delas com tanta clareza, então passo em silêncio. Mas enquanto eu digo isso, Jesus no meu interior se mudou e me chamou e não quer que eu faça isso. Bem sim, Jesus, eu vou te satisfazer.
Ó doce amor, direi algumas poucas coisas, mas me dê sua graça para poder manifestá-las, porque de mim não ousaria colocar palavras em mistérios tão profundos e sublimes. Agora, enquanto eu via Jesus, ou o sacerdote que celebrava o divino sacrifício, Jesus me fez entender que na missa existe todo o contexto de nossa religião sagrada. Assim, a missa nos conta tudo e nos fala sobre tudo. A missa nos lembra nossa redenção. Fala conosco a parte das dores que Jesus sofreu por nós. Ele, ele ainda nos manifesta o imenso amor de Jesus, porque não estava contente em morrer na cruz, mas queria continuar o estado de vítima na Santa Eucaristia. A missa também nos diz que nossos corpos destruídos e incinerados pela morte subirão no dia do julgamento, juntamente com Cristo, para uma vida imortal e gloriosa. Jesus me fez entender que a coisa mais consoladora para um cristão é os mistérios mais altos e sublimes de nossa religião sagrada. São Jesus no sacramento e a ressurreição do nosso corpo para a glória. São mistério profundo que entenderemos apenas além das estrelas, mas Jesus no sacramento faz isso quase com o toque da mão, de várias maneiras. Primeiro, sua ressurreição, de acordo com seu estado de aniquilação sobre essas espécies, mas também é certo que Jesus está vivo e verdadeiro. Então, tendo consumido essas espécies, sua presença real não existe mais. Em seguida, consagrou essa espécie novamente, vem para comprar seu status de sacramento. Assim, Jesus no sacramento nos lembra a ressurreição de nossos corpos para a glória, como Jesus, ao cessar seu estado sacramental, ele reside no seio de Deus, seu Pai. Então, nós, cessando nossa vida, nossa alma, vão morar no céu, no seio de Deus, e nosso corpo permanece consumido, para que possamos dizer que eles não existirão mais. Mas com o prodígio da onipotência de Deus, nossos corpos assumirá nova vida e unirá um dia novamente a alma e para sempre desfrutar a felicidade eterna. Nossa, gente, que lindo, né? Eu penso muito na eternidade. E por eu pensar tanto na eternidade, é que eu não tenho mais, tipo assim, medo da morte. Claro que todo em algum momento a gente pode ser levado a sentir algum medo. Mas a cada dia começou no início de 2021, quando eu estava lendo as cartas de São Paulo, que eu não conhecia nem a Divina Vontade nessa época. E São Paulo fala, né, uma frase que chamou muita atenção, que São Paulo fala, eu não lembro em qual carta era, porque eu já li todas elas e eu amo muito as cartas dele. Então eu sei bastante coisas das cartas de São Paulo, mas eu não sou boa de guardar capítulo, versículo, realmente nunca tive essa facilidade, né? E tem um momento que ele fala assim, se não houvesse a ressurreição, seria vã, né? Todo o trabalho dos apóstolos, né? De seguir Jesus, se Jesus não tivesse ressuscitado, então seria vã a pregação, né? Aí ele cita, ele fala muito sobre isso, né? Então, desde aquele dia que eu fui colocando assim no meu coração, sabe? O desejo pela eternidade. Saber que a gente é imortal, que a morte é um recomeço para uma vida nova e eterna. E que a gente não tem que ter esse medo, desesperador, né? Da morte, porque se a gente crê na eternidade, né? Não tem que ter esse medo tão grande e logo eu, né? Porque eu já falei muitas vezes, mas eu vou falar novamente. Eu passei por uma grande provação por conta do medo da morte que eu tinha, né? E hoje eu olho assim para a eternidade. Hoje eu acredito na eternidade. Então, eu penso assim, ó, na morte. Eu penso na morte
com grande felicidade, porque há a oportunidade de ver Jesus face a face e desfrutar de uma felicidade verdadeira. Uma felicidade que a felicidade que nossa alma procura, a gente encontra em Cristo, né? Eu descobri a felicidade que minha alma sempre procurou em Cristo. E vai se completar tudo isso na eternidade, quando a gente estiver com Ele. Então, tem que colocar isso na cabeça, que a vida não termina aqui. Se for olhar com esse olhar, né, que aqui morreu, acabou-se, né? Tem muitas pessoas que falam assim, morreu, acabou, já era. E não é assim, né? Se for olhar com essa visão humana, a pessoa entra em desespero, entra em pânico, ela perde o sentido de viver só pelo medo da morte. Então, tem que olhar que existe uma eternidade. Que nós aqui é um aprendizado, que lá nossa morada é eterna, né? E desejar essa eternidade, né? Eu penso muito na eternidade. Realmente eu penso muito na eternidade. E, né, eu quero desfrutar, eu quero conhecer a eternidade. Eu quero desfrutar, sabe, da vida eterna, né? No tempo de Deus, né? No momento dele, né? E com certeza Deus dará a graça, né? No momento que a gente estiver saindo dessa vida para outra, para a eternidade, né? É, to, todos têm que ter essa confiança que Ele dará a graça, né? Que Ele vai dar sim a graça. Se a gente está firmado em Cristo, Ele vai tirando da gente o medo da morte, sabe? Por que que os apóstolos, eles não tinham medo da morte? Porque eles acreditavam total na ressurreição. Nós temos que acreditar. O medo da morte é justamente porque a pessoa não acredita na ressurreição. E se acredita, mas tem dúvidas. Ainda não tem aquela. Ele não acredita 100%. Ainda tem aquela dúvida, né? Porque os apóstolos, eles não tinham. Eles encaravam, eles não tinham medo. Porque eles acreditavam. Eles acreditavam na ressurreição. Eles sabiam. É aquilo que São Paulo fala, né? Que é, como eu esqueci agora como foi que ele fala. Ele fala assim sobre a eternidade, né? Que tem certeza de como é boa a eternidade, né? Então tem que ter e pensando cada vez mais na eternidade e vencendo esse medo da morte, né? Não tem que ter esse medo. Tem que estar assim, ó. Na hora que Jesus quiser me chamar, eis-me aqui, Senhor, estou aqui. Podemos dar algo mais consolador para um coração humano, que não apenas a alma, mas também o corpo deve observar conteúdo eterno. Tá vendo, gente? Olha, eu estava falando sobre a eternidade e nem estava pensando que ia aqui, ó. Podemos dar algo mais consolador para um coração humano, que não apenas a alma, mas também o corpo deve observar o conteúdo eterno. Então, a gente tem que observar as coisas da eternidade, né? Não ficar focando muito nas coisas daqui do mundo, sabe? Claro, às vezes a gente tem que trabalhar, tem sim, então tem que prestar atenção, mas assim, a mente da gente seja tudo para o eterno. Se o nosso trabalho seja para Deus, né? Nosso pensamento seja para Deus, né? Que todas assim, as vezes que nós possamos ajudar o próximo, possamos ser caridosos com o próximo, seja tudo para Deus, tudo para a glória de Deus, né? E pensar na eternidade, eu penso, gente, eu penso muito na eternidade. Eu penso assim, que eu não sou daqui. Eu me vejo assim já, eu não sou mais, eu não sou daqui. Eu sou da eternidade. Eu penso dessa maneira, na minha mente é assim. Eu não sou aqui, eu sou da eternidade. Qualquer sofrimento que venha sofrer aqui um dia acaba. Então não tem que ter medo também do sofrimento. É passageiro, não vai durar. É a eternidade que é junto de Deus que será eterno. Mas aqui não.
Por mais sofrimento que seja, um dia vai acabar. Parece-me que naquele grande dia acontecerá como quando o céu estiver estrelado e o sol surgir, que acontecerá. O sol absorverá as estrelas com sua imensa luz e as fará desaparecer. Mas elas ainda existirão. O sol é a imagem de Deus e todas as almas abençoadas são estrelas. Deus, com sua imensa luz, nos absolverá a todos, para que existamos nele e nademos no imenso mar dele. Ou quantas coisas Jesus nos diz no sacramento, mas quem pode contar tudo? Realmente eu demoraria muito se o Senhor não se o Senhor me permitisse ter outra chance de dizer outra coisa. Então, gente, a gente tem que viver mais para as coisas eternas do que as coisas do mundo. A questão das pessoas viver triste, viver abatidas, viver choronas, viver desesperadas, é justamente elas olhar só para o terreno, só para as coisas da terra e não olhar para as coisas do céu, né? Então isso faz com que, porque tem coisas aqui que você olhando, muitas coisas, né? Você olhando humanamente, não tem como resolver. Situações que acontecem na vida de todos, que se for olhar com um olhar humano, a pessoa não tem como resolver. Então, se a pessoa não tiver aquela fé em Jesus, ela, tipo, ela entra em desespero, ela entra em pânico, ela entra em depressão e tantas outras coisas, hein? É muito importante, gente, a fé, a gente acreditar em Cristo, acreditar no Senhor, que Ele vai nos ajudar. Tem que acreditar, independentemente do que esteja vivendo, do que esteja passando, mas ter aquela confiança no Senhor, que Ele está conosco, que Ele está nos carregando nos braços no momento que a gente não consegue dar mais uma passada. Tem que haver essa confiança na pessoa. Senão, vai ao desespero, porque vai acontecer situações que a pessoa vai olhar assim e vai. É, humanamente e vai ver como que não tem solução, né? Mas toda solução, todos os problemas Cristo pode resolver. A solução de todas as situações da nossa vida é Deus. Né? Ele é quem vai nos ensinar a agir em determinado momento. Ele é quem nos ensina a resolver tudo. Então, por isso mesmo que Deus tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Por isso que nós temos que amar a Deus acima de todas as outras coisas. Né? Por quê? Porque Ele é tudo. Ele está acima de tudo. Ele pode resolver tudo. Mas, claro, a gente não tem que estar com Deus porque Ele pode resolver nossos problemas, não. Ao contrário, a gente tem que estar com Ele por amor, pela bondade que Ele é, pelo Pai maravilhoso que Ele é. Sem interesse, sabe? Não tem interesse nenhum. E se abandonar totalmente no colo de Deus, deixar Ele conduzir nossa vida. Deixa ele ir nos ensinando. É aquela criancinha ali, ó, que tá ali começando a andar de bicicleta, né? E o pai ou a mãe tá ali ensinando, sabe? Então, tem que deixar Deus ser assim com a gente. Ele é quem vai nos ensinando. Ele é quem vai nos orientando como é. Não tem que haver perturbação. Ah, será que eu tô fazendo a vontade de Deus? Ah, será que é assim? Não. Você só tem que ter dentro de você o desejo de fazer a vontade de Deus. De nunca ir contra a Deus. É aquilo, é, é aquilo, ó. Se errar, mas que foi tudo em nome de Cristo. Então a intenção tem que ser sempre agradar a Deus. Porque mesmo que às vezes a gente faça algumas coisas erradas, mas se a nossa intenção foi agradar a Deus, então não tem problema. Que às vezes a gente não compreende. Eu lembro assim, minha vida passada, antes de conhecer a divina vontade, os conselhos que eu dava para as pessoas que vinham me buscar, eu dava muito conselhos. Elas vinham pedir orientação espiritual, porque é uma coisa que eu sempre tive assim,
o dom, né, para orientar as pessoas. Então, vinha muitas pessoas até mim. E eu dava muitas orientações. E hoje, na Divina Vontade, eu vejo que muitas das orientações que eu dei estavam totalmente erradas. Mas aí eu vou ficar me culpando? Não, por que eu não vou me culpar? Porque eu fui estudo em nome de Cristo. Eu dei aquelas orientações que eu dava para aquelas pessoas, era por amor. Era em Deus, era para deixar Deus feliz. E mesmo que muitas vezes eu orientei errado, mas a minha meta era orientar em Cristo. Eu tinha uma visão errada. Na divina vontade, a gente compreende as coisas totalmente diferentes do que a gente tá, do que a gente vê quando a gente está na santidade humana, quando a gente não conhece a divina vontade. Na divina vontade, a gente começa a enxergar com um olhar diferente. E quando as pessoas vinham me buscar para pedir conselhos, e eu orientei, e que eu vejo hoje que eu não orientei corretamente. Mas eu orientava ali para agradar a Deus, na intenção de agradar. A minha intenção ali era agradar a Deus. Então, pronto, Deus viu isso. Eu não tinha outra intenção de ir contra Deus. Eu não tinha outra intenção, não tinha intenção de ir contra Deus. Ao contrário, a minha intenção era unicamente agradar a Deus. Então, mesmo que eu dei um conselho que não era a vontade de Deus, mas o meu conselho eu dei para agradar a Deus. Então, o que é válido para Deus é a minha intenção, que era agradar a Ele. Na nossa vida, tem que ser a nossa intenção maior seja agradar a Deus. Que tudo que nós façamos seja por amor a Deus. Então, a dona de casa limpe a casa por amor a Deus. Faça comida, alimentação, café, almoço, janta, faça por amor a Deus. Tudo por amor a Deus, porque o erro é que às vezes a pessoa faz para agradar as outras pessoas. Aí quando não vem o elogio, quando não vem o agrado da outra pessoa, a pessoa fica triste, irritada, estressada, começa a brigar, sabe? Não tem que fazer nada pras, olhando assim para as outras pessoas, para agradar outras pessoas. Tem que ser para agradar a Deus. Tudo, tudo, tudo. Ser uma esposa para agradar a Deus, uma boa esposa para agradar a Deus. Nunca eu vou ser boa esposa para agradar meu marido, porque às vezes acontece da mulher se esforçar e o marido continua não vendo o esforço dela. E aí chega um momento que a pessoa fica estressada, começa a brigar, ou até faz coisas piores. Eu já vi mulheres chegar e falar que é, traiu o marido justamente por marido não, porque o marido não valorizava o que ela fazia, porque o marido não enxergava o trabalho dela, o esforço dela em agradar ele. Por que acontece? Porque a pessoa faz com o interesse de agradar aquela outra, não com o interesse de agradar a Deus. Então é complicado. Aí faz, aí a pessoa nunca agradece, a pessoa nunca dá um elogio e a pessoa vai esmorecendo. Agora, se ela faz para agradar a Cristo, sabe? Não. É tipo, nunca vai ter problema quando é para agradar a Cristo. Quantas vezes eu faço um almoço legal, sabe? Mas eu faço como que fosse para Cristo. Às vezes minha esposa elogia. Outras vezes sim, outras vezes não. Mas para mim não importa. O elogio eu fiz para Cristo. Então não importa se minha esposa vai gostar. Eu faço com aquele desejo que ele goste. Mas não é que ele goste para me elogiar. Hoje é diferente. Hoje eu não faço aquele alimento ali, né, caprichado para que meu esposo venha me elogiar. Não, hoje eu faço para Cristo. Então, a minha felicidade se ele gostou, essa é a minha felicidade. Meu esposo gostou, é minha felicidade. Elogiou, não, para mim tanto faz. Eu fiz para Cristo. Não importa se meu esposo gostou ou não gostou, eu fiz para Cristo. E é assim tudo na minha vida. Hoje, né? Hoje eu falo hoje. Porque eu também já vivi antigamente, eu também vivi
assim, dessa maneira, de fazer para elogiar, para receber elogio do meu esposo, né? Mas é em Cristo, Cristo mudou minha vida. Ele é a solução para tudo, para tudo, para tudo. Eu fui ao fundo do poço e Jesus me resgatou e ele me deixou livre. Ele não me forçou a ficar com ele porque ele me tirou do fundo do poço, não. Ele me tirou do fundo do poço, me livrou, tirou de mim tudo que era crise de pânico, tudo que era crise de depressão, de ansiedade. Jesus tirou, foi um basta, ele pegou tudo, arrancou tudo, jogou, tirou fora de mim. Mas ele deixou eu livre. Ele deixou eu livre para seguir minha vida. Com ele ou sem ele. Ele não me forçou nada, não. Eu que forcei. Eu que comecei a rezar sem vontade. Não tinha vontade nenhuma, mas eu vou rezar um dia, eu vou conseguir amar a Deus. Ele vai eu nem tinha esse conhecimento que Deus é quem nos dá amor para amar Ele. Eu nem tinha isso. Mas eu vou começar a rezar um dia, eu vou começar a amar, gostar das orações, hein? Gostar de rezar, gostar de Deus. Um dia eu vou conseguir. E fui rezando, rezando. E Jesus foi vendo que eu queria Ele. Ele foi aos pouquinhos. Jesus, ele não é aquela pessoa, ele aquele invasor que vai entrar sem permissão. Nunca, gente. Nunca. Eu procurando, ele veio bem devagarzinho, aos pouquinhos, para ter certeza se realmente era o que eu queria. Se realmente eu não estava buscando ali com medo de passar por o que eu já tinha passado. Né? Porque eu fui no fundo do poço, eu não via mais motivo para viver em nada, nada me atraía, nada me deixava feliz, nada, nem pessoas, nem nada do mundo. Eu olhava para o mundo todo e eu não via motivo em nada para me ser feliz. A minha alma estava morta. A minha alma estava morta. Era assim que eu me sentia, com a alma morta. E Jesus me resgatou ali do fundo do poço. Eu poderia muito bem, eu vou rezar, vou buscar Deus, porque eu não quero passar mais por isso, não. Mas não era isso. Desde o início não era isso. Eu queria conhecer mais o Senhor. Eu queria ficar com Ele. Porque na minha infância, nos meus 7, 8, 10 anos, até os 15, 16 por aí, eu fui de profunda intimidade com Deus. Depois que eu deixei de lado, passei 5 anos sem procurar, sem buscar, sem querer nem saber. E nesses 5 anos, é, ele não forçou, mas depois eu senti o peso, porque eu conhecia o amor, eu conhecia o tudo. Eu já tinha tido a experiência com tudo que é Deus. Então eu vi que não era vida para mim, não. Mas eu olhei e não conseguia mais. Parecia que eu estava dentro de um labirinto e eu não conseguia mais voltar para Cristo. Então, eu comecei a clamar por Ele e não estava acontecendo nada na minha vida, não. Não estava. Mas eu quero voltar para Ti, Jesus, mas eu não consigo. Eu estou num labirinto. Eu não sinto mais gosto pela Santa Missa. Eu não sinto mais gosto pela oração. Eu não sinto mais gosto por nada que Te pertença, Jesus. Não sinto mais gosto nenhum. E era assim que eu me sentia. Mas eu queria voltar para Cristo. Não era porque eu estava passando dificuldade, não, naquele momento. Mas era porque eu sabia que Cristo era tudo. Eu já tinha tido uma profunda experiência. Desde os meus 7 anos que eu tinha tido experiência com Deus. Eu sabia o quanto Ele era bom. E eu não tinha assim. Eu sabia, mas eu ainda não tinha. Hoje eu sei muito mais. Naquela época eu sabia só um pouquinho. Hoje eu sei 10 vezes mais da bondade de Deus, o quanto Ele é bom conosco. Então, eu me vi dentro do labirinto, mas eu queria voltar para Deus. Eu não sabia. Não tava, nessa época não tava, foi em 2018 isso, não estava acontecendo nada na minha vida. Que parece que quando a pessoa ela tá longe das coisas de Deus, parece que a vida dela fica assim, tudo dá certo, tá tudo legal, não acontece nada diferente, não acontece nada de cruz. Tipo assim, tipo, não acontece nada de, digamos assim, de sofrimento na vida da pessoa. E minha vida estava dessa maneira, não estava acontecendo nada.
Mas começou a me pesar não ter Cristo. Começou a me pesar e eu comecei a ficar triste. Porque eu sabia do quanto ele era. Mesmo a minha vida estando assim, tudo bom, mas não estava. Faltava ele. Então, depois que em 2019, aí eu engravidei. Em 2019, quando eu tive meu filho, aí desencadeou o medo da morte e tantas outras situações que eu já falei muito, não vou falar novamente, porque acho que vocês nem aguentam mais ouvir. E então foi daí que eu passei por crises terríveis, mas o Senhor me libertou. E ele mesmo assim não me forçou, não. E é aquilo, eu comecei a rezar, rezar sem vontade, e começar e buscar e querer, e querer, e querer. E ele foi se doando a mim, aos pouquinhos. Ele não é invasor, não, que entra e toma conta. Ele vai bem de pouquinho, conforme a pessoa vai querendo mais. E eu fui querendo, 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 e ele foi vindo mais, vindo mais, vindo mais, vindo mais, vindo mais. Até chegar ao ponto que eu me resignei a aceitar todo sofrimento. Não estava nem aí mais para sofrimento, só queria Cristo. E eu também não ligo, não. Digo, Jesus, olha, não é para mim, não. Pode me despedaçar todinho. Eu tô aqui pra ti, eu sou tua. Fazer vai ser vontade da minha vida. Tô nem aí pra se eu vou sentir dor, tô nem aí pro que vai acontecer. Só quero fazer tua vontade, Senhor. Estou aqui pra, pra, eu dou a minha vida para o Senhor viver. Eu tava falando ontem, eu tava ali, olhando umas plantas e eu tava falando isso pra Cristo. Eu dou a minha vida para o Senhor viver. Eu não quero viver mais não, pode viver, minha vida. E dou de bom grado. É a maior felicidade da minha vida. É dar a minha vida para o Senhor viver. Então, se é para mim ser semelhante a vós, se é para imitar a vós, Senhor Jesus, então imitar o Senhor é sofrimento, é cruz, pois eu abraço essa cruz, eu abraço o sofrimento e abraço de bom grado, seja o que o Senhor quiser na minha vida. O Senhor é que decide. Eu não quero decidir mais nada sozinha, porque eu passei muitos anos da minha vida decidindo tudo sozinha. Nem queria saber se era a sua vontade. Hoje eu não quero decidir mais nada sozinha. Eu quero que o Senhor em tudo faça a sua vontade. Eu tô nem aí pra mim, eu não quero nem saber dele, não quero nem saber de mim. Não tô nem aí pra eu. É o Senhor. Só o que importa na minha vida é o Senhor. Eu não quero nem saber do meu eu. Só importa a ti, Jesus. O Senhor é que é o centro da minha vida. O Senhor é que importa. O Senhor é quem tem vez. Eu nunca quero ter vez. Eu quero que o Senhor sempre seja o Senhor que tenha. E é isso que eu quero para a minha vida. Em tudo, em tudo. Cristo é quem decide a minha vida. Minha vida eu doei para Ele viver. Eu não vivo mais. É Cristo que vive em mim. Então, gente, é isso. Eu não vou prolongar mais, porque senão eu vou começar a repetir muitas outras coisas que eu já falei em outra partilha sobre a minha vida, né? E não vou repetir mais. Mas é isso, Deus não força nada. É a alma que vai se dispondo a querer Ele, a buscar, a encontrar a Cristo. Porque quando eu comecei a rezar, mesmo Ele tendo me tirado do fundo do poço, tendo me dado uma nova vida, porque meu espírito morreu, meu espírito tinha morrido, eu sentia meu espírito morto, era esse o sentido que eu tinha. Ele me deu uma nova vida. E essa vida nova, gente, eu dei ela para Cristo. Eu dei, minha vida é de Cristo, não quero nem saber de viver mais. A minha vida é Cristo que vive. Mas para eu dar minha vida, ele teve que ter certeza que realmente era o que eu queria. Eu passei meses rezando sem sentir gosto pela oração, sem acreditar na oração. Mas eu continuei, continuei até que ele viu, não, ela quer ficar comigo mesmo. Ela quer viver comigo agora. Então ele foi se doando a mim. E eu quero cada vez mais me doar para Cristo. A minha vida é dele. Minha vida é dele. E de bom grado, de muita felicidade. A maior felicidade da minha vida é ser de Cristo.
A maior felicidade é poder doar a minha vida para Cristo. E eu dou minha vontade, dou minha vida, dou. É tudo de Cristo. Não quero nem saber de Ângela. Ângela, ó, acabou. É aquilo que a Aline fala, né? A Aline acabou. Pois eu faço também, eu falo isso também. Não quero nem saber de mim. Não quero nem saber de mim. É Cristo. Cristo é minha vida. Minha vida é dele. O meu falar, o meu enxergar, o meu respirar, tudo é ele. Tudo é dele. É por Cristo que eu estou aqui. É por ele. Só por ele. Então ele me deu uma nova vida, né? Porque eu digo que Cristo me deu uma nova vida, porque meu espírito morreu, gente. Mas ele ressuscitou. Ele me deu uma nova vida. E essa minha nova vida é dele. Eu dou para ele, pela bondade, pelo amor, por tudo que Cristo é na minha vida. É o amor da minha vida. Cristo é tudo para mim. Então é isso. Amém, filha de Jesus, eu confio em vós.